Canal Valdeci o Sonhador YouTube. Ser profeta, no sentido religioso, significa ser um mensageiro de Deus, transmitindo a sua palavra e vontade aos homens. É um chamado para falar em nome de Deus, preanunciar o futuro, corrigir o pecado e apontar para a esperança. A função de profeta, portanto, vai além de simplesmente prever o futuro, envolvendo também o testemunho de Cristo e a defesa da retidão. Elaboração: mensageiro de Deus. O profeta é visto como alguém escolhido por Deus para transmitir suas mensagens, revelações e mandamentos à humanidade. Fala em nome de Deus. O profeta fala não por si, mas em nome de Deus, expressando a vontade e o desejo do Altíssimo. Previsão e pregação. Embora a previsão do futuro possa fazer parte do trabalho do profeta, a sua missão principal é pregar a palavra de Deus, corrigir o pecado e anunciar a esperança. Testemunho de Cristo. Em diversas tradições religiosas, o profeta também é visto como um testemunho da divindade de Jesus Cristo e da sua missão na terra. Defesa da retidão. O profeta muitas vezes denuncia o pecado e admoesta os homens a se voltarem para Deus e a viverem em conformidade com a sua vontade. Um profeta é alguém que se acredita ter recebido mensagens divinas ou revelações para compartilhar com os outros. Em muitas religiões, os profetas são vistos como mensageiros de Deus ou de uma força superior, que transmitem ensinamento, advertências ou previsões para guiar as pessoas em sua jornada espiritual ou para alertá-las sobre eventos futuros. As características comuns associadas aos profetas incluem 1. Comunicação divina. Eles acreditam receber mensagens diretamente de Deus ou de uma fonte divina. 2. Visão espiritual. Profetas muitas vezes têm uma compreensão profunda das questões espirituais e morais. 3. Liderança. Eles podem liderar ou influenciar outros em sua comunidade religiosa ou social. 4. Previsão. Alguns profetas são conhecidos por prever eventos futuros ou mudanças significativas. Exemplos de profetas podem ser encontrados em várias religiões, incluindo o judaísmo, cristianismo, islã, hinduísmo, entre outras. Cada tradição tem suas próprias crenças e interpretações sobre o papel e a natureza dos profetas. Os dons dos profetas podem variar dependendo da tradição religiosa ou espiritual, mas aqui estão alguns dons comuns associados aos profetas. 1. Revelação divina. Receber mensagens diretas de Deus ou de uma fonte divina. 2. Profecia. Prever eventos futuros ou mudanças significativas. 3. Discernimento espiritual. Ter uma compreensão profunda das questões espirituais e morais. 4. Sabedoria. Possuir sabedoria e discernimento para guiar os outros. 5. Comunicação eficaz. Ser capaz de transmitir mensagens divinas de forma clara e eficaz. 6. Visão espiritual. Ter uma visão profunda da natureza humana e das questões espirituais. 7. Intercessão. Orar e interceder pelos outros, buscando orientação e proteção divina. 8. Liderança espiritual. Guiar e liderar os outros em sua jornada espiritual. Esses dons podem ser utilizados para guiar as pessoas em sua jornada espiritual, oferecer orientação e conselho, prever e preparar as pessoas para eventos futuros, fortalecer a fé e a confiança em Deus, promover a justiça e a moralidade. É importante notar que as crenças sobre os dons dos profetas podem variar amplamente dependendo da tradição religiosa ou espiritual. Os dons espirituais de um profeta, como definido em contextos religiosos, incluem a capacidade de receber revelações divinas, interpretar a palavra de Deus e comunicar a mensagem divina aos outros. Além disso, os profetas podem ter o dom de ver o futuro e prever acontecimentos, além de exortar, edificar e confortar as pessoas. Dons espirituais de um profeta. Receber revelações divinas. Os profetas recebem mensagens de Deus, orientações e inspirações que são transmitidas aos outros. Interpretar a palavra de Deus. Os profetas têm a capacidade de entender a mensagem de Deus e transmitir sua essência de forma clara e compreensível. Comunicar a mensagem de Deus. Os profetas comunicam a mensagem divina por meio de palavras, ensinamentos e ações. Ver o futuro e prever acontecimento. Alguns profetas têm o dom de ver o futuro e alertar sobre eventos futuros. Exortar, edificar e confortar. Os profetas usam sua mensagem para encorajar, fortalecer e confortar as pessoas. Discernimento. A capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a voz de Deus e a voz do erro. Outros dons. Alguns profetas também podem ter dom como cura, milagres e línguas estranhas. Observações. Nem todos os profetas têm todos os dons, e os dons podem variar de acordo com o chamado específico de cada profeta. O conceito de profeta pode variar entre diferentes tradições religiosas. A Igreja Católica, por exemplo, reconhece os dons espirituais como manifestações do Espírito Santo que podem ser utilizados para edificar a comunidade. Em algumas tradições, o ofício de profeta é diferente do dom de profecia,
sendo que o ofício de profeta implica uma função mais ampla na igreja. O que são dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também de todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre eles em Coríntios 12 de modo bem detalhado. Então, vale muito a pena você ler este capítulo caso queira aprender mais sobre os dons espirituais. É neste capítulo também que vemos quantos dons espirituais existem. Paulo fala sobre 9 dons espirituais que a igreja pode receber, mas neste mesmo capítulo você vai ver que ele fala sobre dom de prestar ajuda e dom de administração. Embora eu acredite que as pessoas nasçam com certos dons e talentos, estes não são chamados de dons espirituais, então não entram na contagem dos 9 dons. Quais são os dons espirituais? Como falei, na carta aos Coríntios nós podemos aprender sobre os 9 dons espirituais que são dados à igreja, cada um deles com um propósito e um significado diferentes. Os 9 dons espirituais são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de língua. Além disso, nós podemos dividir os 9 dons espirituais em 3 grupos: dom de fala, dom revelação e dom de poder. 3 dons para cada um desses grupos: dons de fala, profecia, variedade de língua, interpretação de línguas, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, fé, dom de cura, operação de maravilhas. Porém, é importante lembrar que essa divisão não é algo que encontramos na Bíblia. Isso é apenas uma forma de organizar os dons espirituais para estudarmos e compreendermos melhor para o que eles servem. Vamos ver agora um pouco sobre cada dom e suas funções. Eu coloquei em uma ordem que seja mais fácil para entender como eles funcionam. Palavra de conhecimento é quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente, é algo em que você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que você simplesmente sabe sem ninguém precisar ter falado para você. Visões, sonhos, etc. Um bom exemplo disso é em Atos capítulo 11 versículo 1 e 18, quando Deus revela a Pedro por meio de uma visão que a salvação e o batismo no Espírito Santo não eram somente para o povo judeu, mas também aos gentios. Palavra de sabedoria. Este dom é bem parecido com a palavra de conhecimento, mas está mais ligado ao futuro. Ele é a revelação de algo, seguido de um conselho. Muitas pessoas o confundem com o dom de profecia, pois eram os profetas do Antigo Testamento que exercitavam este dom. Porém, na verdade, é a palavra de sabedoria o dom que mais se aproxima daquilo que chamamos de profecia hoje em dia. Vemos muito ele na Bíblia. Em qualquer situação que Deus revela algo para alguém para que esta pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra pessoa. Vale ressaltar que esse dom não tem a ver com o conhecimento humano ou sobre ciência. O nome sabedoria se deve ao fato do conselho gerado após a revelação. Discernimento de espírito é o terceiro dom de revelação que temos acesso. Ele nos dá a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Se você já ouviu a voz de Deus audivelmente, se já viu anjos ou demônios, ou conseguiu identificar espíritos malignos em meio a batalhas espirituais, isso foi uma manifestação do dom de discernimento de espírito. Dom de cura. Ele é o dom de poder mais simples de explicar. Resumidamente, é a manifestação de qualquer milagre que envolva a cura. Fé. A fé também é um dom de poder, mas este dom não é igual à fé que temos normalmente. Podemos dizer que é uma fé especial. Este dom é quando ocorrem milagres cujo único propósito é exaltar o reino de Deus, mas é algo que ocorre de forma passiva, ou seja, o milagre acontece com a pessoa que recebe o dom. Talvez fique mais fácil de entender com um exemplo quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ou quando seus amigos foram lançados na fornalha. Nenhum deles sofreu dano algum. Isso foi uma manifestação do dom espiritual da fé. A diferença dele para os outros dons de poder é que ele coloca a pessoa em uma vitrine para que todos vejam o milagre, e o reino de Deus seja exaltado por conta disso. É exatamente o que aconteceu com os reis da Síria e da Babilônia quando viram Deus protegendo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles publicaram decretos que exaltavam ao nosso Deus. Operação de maravilhas. Este dom é quando se manifestam milagres que não sejam nem de cura e nem de fé, ou seja, você realiza o dom de forma ativa e não o recebe. O melhor exemplo disso são os milagres que Jesus realizava, como transformar a água em vinho ou andar sobre as águas. Variedade de línguas. Este dom de fala é muito conhecido pelos pentecostais, porém, ele não se resume somente a falar em línguas estranhas. O dom de variedade de línguas é, como o nome diz, para falar outras línguas. O fato de você não saber o que está sendo dito não impede que este seja um idioma falado em outro local. Vemos isso claramente em Atos 2,
No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram batizados, se falaram em outras línguas. Embora a língua fosse estranha para eles que estavam dizendo, os outros judeus ali presentes, que eram de países diferentes, entenderam tudo o que eles falaram mesmo sem possuir o dom de interpretação. Ou seja, o dom de variedade de línguas serve para falar qualquer língua, seja ela o que muitos chamam de língua estranha, ou língua dos anjos, ou uma outra língua de um outro idioma. Interpretação de língua. Este dom, como o próprio nome já diz, é quando ocorre a interpretação daquilo que está sendo dito por outra pessoa, que se manifesta no dom de variedade de línguas. O legal é que a Bíblia diz que, somados, os dons de variedade de línguas e o de interpretação de línguas são iguais ao dom de profecia, como podemos ver em Coríntios capítulo 14 versículo 5. Profecia. E por último, a melhor forma de explicar este dom é uma fala por meio de uma inspiração de Deus. Este dom geralmente funciona como confirmação de algo que a gente já sabe. Ele serve para 3 propósitos específicos: edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Eu acho que o dom de profecia é um dos dons mais comuns, embora as pessoas não o valorizem tanto, já que ele não é tão chamativo quanto operar milagres ou falar outras línguas. Mas Paulo dá o devido reconhecimento para esse dom quando fala aos Coríntios em Coríntios 14. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais nos são dados visando o bem comum, ou seja, os dons espirituais são para a edificação da igreja, seu crescimento e amadurecimento. Além disso, serve também como sinal para aqueles que ainda não acreditam em Deus. Afinal, quando vemos alguma manifestação dos dons de poder, é bem difícil ignorar. Quem distribui os dons espirituais? É Deus quem nos dá os dons através do Espírito Santo. Ele que separa os dons para as pessoas e nos ajuda a exercê-los. Como podemos ver neste texto, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11. Então, fica claro que é o Espírito Santo quem reparte os dons entre os irmãos. Por isso, muitas pessoas se movem em algum dom e outros não. Porém, todos nós temos acesso a estes 9 dons espirituais. Só precisamos buscá-los. Como desenvolver os dons espirituais? A melhor forma de desenvolver um dom espiritual é praticando. Assim como um músico, que embora saiba as notas e os ecos, só ficará bom se praticar. Além disso, vemos claramente na Bíblia que ninguém nasce sabendo, mas sim vai melhorando no manifestar do dom. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 12. Bem, se é possível crescer nos dons espirituais, logo tem um progresso e uma melhora que precisa ser buscada. Os dons existem e já temos acesso a eles. Só falta a nossa dedicação em buscá-los e praticá-los. Os dons espirituais cessarão. Diferentemente de algumas linhas de pensamento cristão, eu acredito que os dons espirituais existem e ainda são acessíveis para a igreja de hoje. Não há nenhuma menção na Bíblia de que os dons eram só para a igreja primitiva ou que eles acabaram em um determinado momento. Pelo contrário, vemos Paulo ensinando para toda a igreja de Corinto sobre os dons espirituais, falando no final para que toda a igreja busque por eles, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, procurei com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1 e 31. Além disso, olha o que ele fala no primeiro capítulo deste livro para toda a igreja, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 7. A palavra que ele usa no original deste versículo é a mesma palavra usada para falar sobre os dons no capítulo 12, charisma. Ou seja, mesmo naquela época, os dons já eram acessíveis para toda a igreja, não só para os apóstolos como alguns defendem. Então, não há desculpa para não buscarmos os dons espirituais e desenvolvê-los para o bem do nosso próximo e da igreja. Porque assim como os 5 dons ministeriais, estes dons nos são dados para que a igreja de Jesus cresça cada dia mais. Final, como podemos perceber, os dons espirituais existem e estão à disposição da igreja de Deus para serem usados. O Espírito Santo é o responsável por distribuir cada um deles conforme a sua vontade, porque ele sabe do que a sua própria igreja precisa. Mas é nossa responsabilidade buscarmos os melhores dons e desenvolvê-los, além de ficarmos cada dia mais sensíveis ao agir do Espírito. Assim, mais sensíveis também ao fluir dos dons. Isso com certeza não é uma tarefa fácil, requer de nós um papel de renúncia e busca com jejuns e orações, mas tudo valerá a pena quando pudermos ajudar com o crescimento e o fortalecimento da igreja.